Boa tarde, galera. Tudo tranquilo? Hoje eu estava refletindo sobre o ensinar e o aprender. Entretanto, não se sabe por quais caminhos o inconsciente humano trilha, e ao pensar sobre o ensinar e o aprender, acabei lembrando-me das aulas de literatura. Óbvio que eu tive quando adolescente, e lá eu encontrei o Castro Alves. Já falei dele várias vezes porque é um encantamento que eu tenho. Mas para chegar aonde eu quero, que é o ensinar e aprender, eu vou levar em consideração elementos que eu aprendi lá nas aulas de literatura. Veja que eu acreditava, antes de chegar à adolescência, quando eu era criança, que fazer poesia era apenas juntar palavras que rimassem. Na minha inocência de criança, eu acreditava que juntar rimas, e quanto mais belas fossem, mais aquilo seria uma poesia. Assim era o meu entendimento. Com o passar do tempo, eu fui, óbvio, mudando. E o choque, realmente o choque cultural, o choque de conhecimento, o choque de realidade aconteceu nas minhas aulas de literatura, aonde eu encontrei Castro Alves. Castro Alves, que namorava Idalina, Agnese, Castro Alves, a pessoa preocupada com os escravos. E então, facilmente me vem à memória, né, Navio Negreiro, que para mim é o maior expoente do escrito do Castro Alves, é esta poesia dele. E aqui eu tenho um pedacinho desta poesia, em que ele diz: fico eu imaginando alguém olhando um navio em que levavam os negros escravos. E ele diz: era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E lá adiante ele diz: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão, entre outros. Com o meu amigo Castro Alves, eu encontrei a grande eloquência. Ele tinha ideias enormes, ideias gigantes, ideias avassaladoras, e essas ideias acabavam escoando de forma rimada. Então eu percebi que muito mais do que palavras que rimavam, eu encontrei em Castro Alves o conteúdo forte, o conteúdo que arrebenta a alma. Também encontrei um outro escrito de um jovem, já falei antes em outros textos, chamado Idran Reb, que ele, está aqui no meu computador, que ele encontrou o Castro Alves pelo escrito aqui, e o escrito de Castro Alves, e fez toda a diferença na vida dele. E ele escreveu o seguinte: então, disse ele assim:
Eu sonhava, aos 16 anos, ser Castro Alves, juvenis planos. Como ele em navios negreiros navegava, e a linda Eugênia Câmara amava. Como poeta, eu bebia as negras tintas envenenadas dos tinteiros das almas penadas. Como ele escrevia poemas condureiros entre senzalas e nevoeiros. Como poeta, eu queria morrer a morte cristalina, sonhando Leonídia ou Idalina. Como ele escrevi muitos versos em chamas, feito de sonhos e de jovens damas. Mas não sou poeta. Hoje, dedilhando frios computadores, nem mais sonhos, nem mais amores. Não sou ele. Internet, YouTube e celulares negam minhas dores e pesares. Não sou poeta. O Face não é nem antiga tinta e nem velha pena. Há tecnologias, a ser eu mesmo, tu me condena. Percebe? O que eu quero dizer com isso? Nós temos um Castro Alves que poderia ter sido estudado porque cai no vestibular, no Enem. Nós temos um Castro Alves que poderia ter sido estudado como algo interessante, no sentido de biografia, no sentido de nós percebermos quanto importante ele é para conseguirmos passar no vestibular, e este cidadão, o Idran Reb, teria estudado Castro Alves e teria passado no vestibular e no Enem, ponto. Mas olha que interessante, essa professora que trabalhou com o Idran Reb, fez com que ele, aos 16 anos, sonhasse ser Castro Alves, juvenis planos, como ele diz. E ele, assim como Castro Alves, escreveu poesia. Assim como Castro Alves, ele tentou ser grandiloquente, tentou ter ideia grande, e tentou escrever, e ele chegou à conclusão que ele não conseguia, porque havia o YouTube, porque havia teclados, porque o mundo contemporâneo não permite a ele ser um Castro Alves. Se é verdade, se não é verdade, não importa. O que importa é que o Idran Reb, sujeito que escreveu esta poesia, ele conseguiu aprender. Veja, a coragem de se envolver com a escrita. Então a aprendizagem, ela foi plena, porque ele, em tese, se tornou um escritor, um poeta, ou mesmo que não tenha se tornado um escritor ou um poeta, ele entendeu o sentido de aprender literatura. Ele compreendeu o que significa estar presente naquela aula onde desfilavam escritores, pensadores da literatura. Isto é aprendizagem. Veja, na física pode acontecer isso, na biologia pode acontecer isso, na verdade, deve acontecer isso. É claro que eu não sou ingênuo de pensar que todos os alunos, ao estudarem física, serão físicos. História, historiadores, biologia, biólogos, filósofos, ao aprenderem filosofia, não vamos a tanto. Mas que percebamos que a aprendizagem não é necessariamente para Enem, para vestibular. É preciso que a pessoa se encante, que a pessoa se aprofunde, não no sentido de se tornar um especialista, mas que afunde no sentimento, na pertença da física ao estudar a física, da biologia ao estudar a biologia. Não se aprende
Ou não se entre em contato com os conteúdos escolares para que apenas possamos resolver problemas escolares. Por quê? Se a escola fosse apenas para resolver problemas escolares, a aprendizagem seria como uma ferramenta, seria como uma chave de fenda que só existe para um parafuso. Acontece que as escolas são para amar, para que as pessoas aprendam a amar o conhecimento. Porque o mundo não é só parafuso que precisa de uma chave de fenda. O mundo é muito mais do que isso. É muito mais do que instrumentos, muito mais do que problemas escolares. É muito mais. Portanto, espero que os professores consigam fazer com que, assim como este aluno que escreveu esta poesia, ao ler Castro Alves e ao estar na sala de aula, conseguiu compreender e produzir por amor ao produzir, ele fez uma poesia por amor à própria poesia, que nossos alunos possam estudar por amor ao estudo. Estudar porque é bacana, porque é crescimento, porque é fazer muito mais do que o mínimo e o suficiente. Um abraço e até a próxima.